Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Momento de Espiritualidade, aprendendo com o Mestre Jesus. Meus amados irmãos, definitivamente a voz do povo não é a voz de Deus. Definitivamente os pensamentos do Senhor não são os pensamentos dos homens. Aqui eu estou abaixo de um monumento de São Lourenço Mártir, diácono, que foi morto, foi martirizado na grelha. Tem aí uma grelha nas suas mãos, ele foi martirizado em uma grelha. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje é do capítulo 8 de São Marcos, versículo 27 ao versículo 33. No evangelho de hoje, Jesus vem caminhando com os seus discípulos para Cesareia de Filipe, e no meio do caminho ali, Jesus conversando com seus discípulos abertamente, Jesus pergunta: olha, o que o povo tem dito a respeito de mim? Quem sou eu para os homens? Então eles dizem: olha, alguns dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus então inverte a pergunta. Jesus disse: e vocês? E para vocês, quem é o Filho do Homem? E Pedro então toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus então exclama dizendo a Pedro: bem-aventurado sois vós, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Jesus continua andando para Cesareia de Filipe e começa a contar abertamente o que ele teria que sofrer. Ele diz: o Filho do Homem terá que ser preso, açoitado, rejeitado pelos anciões, rejeitado pelos sumos sacerdotes, ser torturado e morto. E de repente Pedro puxa Jesus, coloca Jesus à parte e começa a dizer para Jesus que de maneira alguma permitiria que isso acontecesse. Então Jesus olha para os seus discípulos, vê qual é o propósito da sua missão, que é salvar, que é redimir a cada um de nós, e se volta novamente para Pedro e diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos não são pensamentos do Senhor, mas dos homens. Ou seja, por isso eu disse no início do vídeo, o pensamento dos homens não são os pensamentos do Senhor. Nunca serão, nunca serão. Para termos os pensamentos igual aos pensamentos do Senhor, nós precisamos andar com o Espírito Santo. É Ele quem nos diz como o Senhor pensa, qual é a vontade do Senhor, qual é o desejo do Senhor. Por isso, meu amado irmão, é preciso ficar atento. É preciso que eu e você fiquemos atentos, porque dentro de mim e dentro de você existe um Pedro que consegue dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do Homem, que Jesus é o Salvador, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro pode também tentar fazer o contrário daquilo que é a vontade de Deus. E é exatamente aqui que acontece aquilo que nós menos esperamos: rejeitar o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça de verdadeiramente nos unirmos ao Senhor e nos unindo ao Senhor, poder estar debaixo da sua vontade, estar debaixo do seu querer e ouvir a sua voz que nos ensina. Jesus dizia aos apóstolos que iria morrer, que iria sofrer, mas isso tudo era por amor a mim e por amor a você. Nós possamos pedir ao Senhor a graça. E essa graça, meus irmãos, é dada a quem pedir. Não é dada a qualquer um. É dada a quem pedir. Se você desejar, se você quiser, você consegue. Conseguimos sim, se desejarmos. Mas é necessário ouvir aquilo que o Senhor disse a Pedro. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é isso, meus irmãos, nós precisamos orar e vigiar, porque a todo momento o laço está sendo armado. A todo momento Satanás está à espreita, como Pedro mesmo disse, Pedro que foi experimentado tantas vezes pelo demônio,
Pedro diz na sua primeira carta. Ele diz que o diabo é como um leão rugindo ao derredor, procurando a quem devorar. Pedro foi experimentado. Pedro foi colocado à espreita. Pedro foi cercado, rodeado pelo diabo. E muitas vezes, Pedro, por meio dele, por meio de Satanás, tentou tirar Jesus do caminho, do propósito, da vontade do Pai, que era nos redimir e nos salvar. Mas Pedro pôde se arrepender com um arrependimento sincero. A primeira carta aos Coríntios, ou melhor, a segunda carta aos Coríntios, diz o apóstolo Paulo que existem duas maneiras de tristeza. Uma tristeza segundo Deus e que leva ao arrependimento e à conversão, e uma tristeza, ou seja, um remorso segundo o mundo, que leva à condenação e à morte. Então, isso aconteceu com dois apóstolos. A tristeza segundo o mundo levou Judas a um remorso, mas também o levou à morte. E a tristeza segundo Deus levou Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ao arrependimento e à vida. Então, meus amados irmãos, fiquemos atentos, vigiemos. Vamos estar em oração, vamos estar em meditação, vamos estar ouvindo a palavra de Deus e guardando os seus ensinamentos, porque Satanás está à espreita. E lembremos, os pensamentos do Senhor não são igual aos pensamentos dos homens. Dizia o profeta messiânico, o profeta Isaías, o homem tem trocado a verdade pela mentira e a mentira pela verdade. Por quê? Porque Satanás quer exatamente isso. Foi isso que ele fez no princípio da criação, ou melhor, no início da história da humanidade, quando disse a Adão e Eva: não, vocês não morrerão, mas pelo contrário vocês serão igual a Deus. Ou seja, a verdade de Deus que dizia que Adão e Eva, se comessem do fruto, morreriam, Satanás tornou aquela verdade numa mentira, dizendo: não, se vocês comerem, pelo contrário, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão igual a Deus. E foi exatamente aí que Satanás levou a humanidade toda ao pecado e à morte. Então, fiquemos em paz, Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Que nós possamos ficar com a imagem, desse homem aqui, que está atrás de mim, São Lourenço. Boa tarde! Então é isso aí, meu irmão. Compartilha, vamos ajudar a evangelizar e que o Senhor nos guarde, nos proteja. Aqui está o monumento de São Lourenço, lá atrás está a paróquia de São Lourenço Mártir. Aqui, na minha cidade, nós temos como exemplo este homem que preferiu morrer queimado do que entregar os bens da igreja. Deus abençoe você, fica na paz e até mais.